dia. E hoje o Brasil completa 200 anos de sua independência. No final da aula eu vou falar da independência do Brasil e o dia do fico. E o tema da nossa aula de hoje é hipertensão, uma doença social. Você vai ver também. Idosa hipertensa recebe atendimento médico na unidade de saúde da família Pedro Antônio Mascarenhas em Itaparica, Bahia, 2019. Podemos definir a pressão arterial alta, também chamada de hipertensão, como a condição em que a pressão sanguínea de uma pessoa sobe a valores muito elevados, os quais permanecem altos. A pressão arterial normalmente oscila para cima, especialmente numa situação de estresse ou grande aborrecimento, e para baixo quando perdemos muito líquido ou durante o sono. O especialista em medicina cardiovascular Eugene Braunwald afirma, abre aspas, a incidência de hipertensão entre negros é maior em qualquer idade após a adolescência e, para um dado nível de hipertensão, tende a induzir maior comprometimento vascular em negros que em brancos. Fecha aspas. Segundo David Williams, os afro-americanos são 2 vezes mais propensos a contrair hipertensão do que os brancos. Além dos fatores genéticos, concorrem para isso também as precárias condições socioeconômicas da maioria dos negros brasileiros, o que provoca nessa população um alto índice de estresse, que, segundo os especialistas, contribuem para um aumento ainda maior dos níveis de pressão arterial. Estudo feito em Detroit, no ZEWA, demonstrou que as áreas de alto estresse são habitadas, geralmente por pessoas pobres e possuem baixas taxas de escolaridade, indefinição conjugal e de moradia, além de altas taxas de criminalidade. É justamente nessas áreas que reside a população negra, que possui maiores níveis de pressão arterial. A maior parte da população afro-brasileira vive em áreas igualmente pobres e com elevado nível de estresse, o que contribui para a maior ocorrência da hipertensão entre essa população. Então, a pressão arterial normalmente oscila para cima, especialmente numa situação de estresse ou grande aborrecimento, e para baixo quando perdemos muito líquido ou durante o sono. A hipertensão, pessoal, acontece mais em negros que em brancos. Por quê? Por causa das precárias condições socioeconômicas da maioria dos negros brasileiros, o que provoca nessa população um alto índice de estresse, que, segundo os especialistas, contribuem para um aumento ainda maior dos níveis de pressão arterial. Aí um estudo feito em Detroit, no ZEWA, demonstrou que as áreas de alto estresse são habitadas geralmente por pessoas pobres. Então veja bem, presta bem atenção. A pobreza, as baixas taxas de escolaridade, a indefinição conjugal e de moradia, as altas taxas de criminalidade, tudo isso faz com que a pressão arterial da população negra do Brasil oscila para cima. Você vai ver agora na imagem. Idosa hipertensa recebe atendimento médico na unidade de saúde da família Pedro Antônio Mascarenhas em Itaparica, Bahia. Essa foto é de 2019. Observem a imagem. Hoje, o Brasil completa 200 anos de sua independência. A independência do Brasil aconteceu dia 7 de setembro de 1822, quando, supostamente, Dom Pedro, futuro Dom Pedro I, proclamou o grito da independência às margens do rio Ipiranga,
na atual cidade de São Paulo. Com isso, o Brasil rompeu sua ligação com Portugal e consolidou-se como uma nação independente. Então, a independência do Brasil aconteceu dia 7 de setembro de 1822, quando Dom Pedro I proclamou o grito da independência às margens do rio Ipiranga, na atual cidade de São Paulo. E aí, a partir do momento em que Dom Pedro I ele proclama o grito da independência às margens do rio Ipiranga, o Brasil rompe sua ligação que tinha com Portugal, que até então o Brasil tinha uma ligação com Portugal. Aí, quando Dom Pedro I proclama o grito da independência às margens do rio Ipiranga, o Brasil rompeu sua ligação com Portugal e consolidou-se como nação independente. Então, o Brasil só se consolidou como nação independente a partir do momento em que Dom Pedro I proclamou o grito da independência às margens do rio Ipiranga. Tá? Você já deve ter estudado a famosa frase de Dom Pedro: abre aspas, se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto. Diga ao povo que fico. Fecha aspas. Mas você lembra o contexto dela? Em 9 de janeiro de 1822, há exatos 200 anos, o então príncipe regente Dom Pedro I anunciou que não voltaria para Lisboa, como as cortes portuguesas exigiam. Porque naquela época, as cortes portuguesas exigiam que Dom Pedro I voltasse para Lisboa. As cortes portuguesas exigiam que Dom Pedro I voltasse para Lisboa. E só que o que acontece? O episódio que foi um marco no processo de independência brasileira ficou conhecido como o, abre aspas, Dia do Fico, fecha aspas. Por que Dia do Fico? Porque Dom Pedro I ele não voltou para Lisboa. Ele falou que ia permanecer no Brasil. E aí ficou conhecido como o Dia do Fico. Então é isso, pessoal. A nossa aula termina por aqui. Um ótimo feriado a todos. E até sexta-feira. Tchau, pessoal. Até sexta-feira.